número 13 já foi sinônimo de traição, tragédia e quase desastre no espaço. Foi apagado de andares, de fileiras em aviões e até de convites para jantar. Virou título de filme de terror, série adolescente, documentário político. E quanto mais aparece, mais se tem a impressão de que ele carrega uma maldição. Mas de onde vem esse medo? Do passado distante ou de mais perto do que a gente imagina? Será que o 13 é realmente um sinal de azar ou só um espelho dos nossos próprios medos? É o que você vai ver agora no Pura Teoria. Mesmo se você não for supersticioso, em algum momento o número 13 te remeteu a algo negativo, mesmo que tenha sido só em filme. Mas na vida real, o medo faz até com que alguns prédios simplesmente apaguem o 13º andar. E esse apagamento acontece em grandes cidades como Nova York, Londres ou até mesmo São Paulo. O número 13 é ignorado em muitos prédios e hotéis. É completamente ignorado ou substituído por 12A. Até os restaurantes evitam colocar 13 pessoas à mesa. Mas por quê? O medo do número 13 tem nome: triskaidekafobia, uma fobia real, documentada e que molda decisões econômicas e arquitetônicas. Na companhia aérea Lufthansa, por exemplo, não existe a fileira 13 nos assentos. Cadê o 13? No icônico Hotel Savoy, em Londres, se um jantar inevitavelmente tiver 13 convidados, e eles colocam uma estatueta chamada Caspar na mesa. E até no mercado imobiliário, casas com o número 13 costumam ser mais baratas. Mas esse medo não surgiu do nada, ele é construído por séculos de mitos, tragédias e tradições religiosas. No cristianismo, na famosa Última Ceia de Jesus Cristo, havia exatamente 13 pessoas sentadas à mesa, entre elas o traidor Judas Iscariotes. A sequência da história você conhece: traição, prisão, crucificação. E adivinha em que dia Jesus foi crucificado? Numa sexta-feira. Essa coincidência foi o suficiente para fazer com que, por séculos, a combinação de sexta-feira mais número 13 fosse considerada amaldiçoada. Mas a simbologia negativa não para por aí. Na mitologia nórdica, o deus Loki, conhecido por ser o deus da trapaça, também foi o 13º a chegar em um banquete dos deuses. Sua chegada culminou na morte de Balder, uma das divindades mais queridas de Asgard. A ideia do 13º como intruso ou mensageiro do caos se fortalece ainda mais com essa história. E então, no século XIV, outro evento dramático marca a data. Numa sexta-feira, 13 de outubro de 1307, o rei Filipe IV da França ordena a prisão em massa dos cavaleiros templários. Muitos foram torturados, outros executados. Essa perseguição sangrenta contribuiu ainda mais para a aura sombria da data, associando o 13 não apenas à má sorte, mas à conspiração e morte. Com o tempo, essa superstição saiu das escrituras e dos mitos para entrar no cotidiano, e passamos a evitar o número. A triskaidekafobia se enraizou tão fundo que até quem diz não acreditar, muitas vezes prefere não arriscar. O cinema também fez sua parte. O sucesso dos filmes Sexta-feira 13, nos anos 1980, popularizou de vez a ideia do terror ligado ao número. A cada nova produção, o mito ganhava novas camadas. Uma superstição que parecia medieval, agora era parte da cultura pop moderna. E assim, o número 13 passou a carregar um peso que poucos números no mundo possuem. Uma combinação de tragédia, medo e mistério. Mas será que tudo isso é mesmo antigo? Ou será que parte do medo do número 13 foi fabricado mais recentemente do que imaginamos? Segundo a professora Juliette Wood, da Universidade de Cardiff, a história pode não ser tão antiga quanto parece. Não é uma tradição folclórica antiga. A ideia do número 13 como azarado é relativamente moderna e foi amplificada pela mídia do século XX. O mito se alimenta de exemplos que o reforçam, e quanto mais ele é contado, mais ele se parece com verdade. No fim das contas, talvez o medo do 13 seja menos sobre religião ou mitologia e mais sobre nossa necessidade de encontrar sentido em meio ao caos. Criar padrões mesmo onde não há e transformar um simples número em um símbolo de destino ou de desgraça.
Mas nem tudo está perdido para o 13. O número mais temido do mundo é também símbolo de renascimento, proteção, poder espiritual e talvez sorte. Enquanto alguns associam o número 13 à má sorte, ao caos e à morte, há quem veja no 13 exatamente o contrário. Vida nova, força espiritual, proteção divina. O que parece ser um número maldito para alguns é considerado um portal de transformação. Na numerologia, o 13 carrega uma ambiguidade que fascina. Ele é composto pelos números 1 e 3, que somados formam 4. O 1 representa início, independência, coragem. O 3, alegria, criatividade e expressão. E o 4, estrutura, estabilidade e disciplina. Ou seja, o 13 é um número de transição. Ele nasce do impulso e da imaginação, mas aponta para a construção sólida. Ele rompe padrões antigos para erguer algo novo. Segundo a espiritualista Juliana Viveiros, o número 13 não tem nada relacionado ao azar ou sorte, mas sim a chance de recomeços. Representa força, determinação, fé e mudanças benéficas. Na tradição do tarô, o arcano 13 é a morte. Mas não se engane, essa carta raramente fala de fim literal. Ela representa o encerramento de ciclos, o deixar ir para que algo novo nasça. É transformação pura, um símbolo poderoso de que tudo precisa morrer para renascer. Nas religiões e culturas ao redor do mundo, o 13 também carrega significados positivos. Na Wicca, são celebradas 13 luas cheias no ano, cada uma com seu poder próprio, ligadas à natureza e ao feminino sagrado. No judaísmo, o número 13 marca a idade mínima para o Bar Mitzvah, o rito de passagem que transforma meninos em adultos responsáveis pela vida espiritual. Além disso, existem os 13 atributos da misericórdia divina, uma lista de qualidades que, segundo a tradição, Deus revelou a Moisés como forma de ensinar ao povo como invocar o perdão divino. No zoroastrismo, uma das religiões mais antigas do mundo, originária da antiga Pérsia, atual Irã, o 13º dia do ano é celebrado com o festival Sisda Bedar, um dia para deixar o azar para trás e renovar as energias. E há ainda mais surpresas. Na Itália, a expressão fare 13 significa literalmente fazer 13, mas seu sentido idiomático é ganhar na loteria ou ter muita sorte. Na Universidade Colgate, nos Estados Unidos, o número é parte do DNA institucional. A universidade foi fundada por 13 homens com $13 e 13 orações. A presença do 13 se repete até nos sistemas ocultistas e místicos. O calendário maia é baseado em ciclos de 13 dias. O baralho tradicional tem 13 cartas por naipe. No Tai Chi existem 13 posturas sagradas. No céu, os astrônomos identificaram 13 constelações zodiacais, incluindo a pouca conhecida, Ophilcus, o portador da serpente. Mas por que então um número com tantos significados profundos, sagrados e transformadores se tornou alvo de tanto medo? Talvez porque o 13 não seja um número fácil. Ele incomoda, desafia, rompe com o conhecido. Ele convida à mudança e mesmo quando ela é desconfortável. Por isso, é tema frequente no cinema, séries e na literatura. Enquanto para muita gente mudar é assustador, para outras, inclusive personalidades, o 13 é um amuleto de sorte. E você conhece alguns deles. Você talvez tenha medo do 13, mas Taylor Swift não tem. A cantora mais influente do planeta nasceu no dia 13 de dezembro. Seu primeiro álbum atingiu sucesso nacional em uma sexta-feira 13. Em entrevistas, Swift já declarou: "O 13 é meu número de sorte. Sempre que aparece em algo, eu sei que vai dar certo." I was born on the 13th. I turned 13 on Friday the 13th. My first album went gold in 13 weeks. Also, thanks. My first song that ever went number one, it had a 13-second intro. E não é só ela. Zagallo, tetracampeão do mundo, transformou o 13 em quase uma religião. Eu moro no 13º andar. Casei no dia 13 de janeiro de 1955. Tenho 4 filhos,
6 netos fazem 10 e 3 bisnetos que dão um total de 13. Placa do carro. 13. Ele usava a camisa 13, fazia promessas com base no número e quando alguém duvidava, ele respondia com um sorriso vitorioso. E a camisa 13 foi um sucesso. Todo mundo falava, é sorte. Eu digo, primeiro é fé. O jogador Daniel Alves também se rendeu ao número. Vestia a camisa da seleção no Barcelona e em outros clubes, e não por superstição, mas por crença. Segundo ele, era uma forma de atrair boas energias, contrariar o estigma. Because I'm about to tell you the story of my life, more specifically why my life ended. Na série 13 Reasons Why, ou 13 Porquês, o número é usado para mergulhar em temas pesados e profundos, depressão, bullying e responsabilidade. No documentário A 13ª Emenda da Netflix, o número carrega peso político, social, histórico. A emenda que teoricamente aboliu a escravidão nos Estados Unidos, mas também abriu brechas para um novo tipo de encarceramento em massa. E se alguém aí pensou em política, lá vai. Quando o Brasil deixou de ter apenas 2 partidos e voltou ao pluripartidarismo, os partidos tinham apenas um dígito como seu número. Mas em 1985 foi decidido que todos usariam 2 dígitos, colocando o número 1 na frente. Assim, o PT, Partido dos Trabalhadores, que era representado pelo número 3, virou 13. Então, o número 13 não foi uma escolha. E na ficção científica, a missão do Apollo 13 quase terminou em tragédia. Uma explosão a bordo, falta de oxigênio, uma trajetória incerta de volta à Terra. Mas o que era para ser um desastre virou uma das maiores histórias de sobrevivência no espaço. Não importa o campo, música, esporte, política, cinema ou ciência, o 13 é presença constante, às vezes como vilão, outras vezes como herói oculto, mas nunca neutro. Ele sempre carrega uma carga, uma tensão, um significado. E há quem diga que é exatamente isso que o torna tão poderoso. Talvez o 13 seja apenas um número, mas ele é também um espelho, um símbolo que reflete nossos medos mais profundos e nossas maiores esperanças. Porque no fim das contas, o que é sorte e o que é azar não passam de interpretações que damos ao que não conseguimos explicar. E aí, da próxima vez que o número 13 cruzar seu caminho, você vai evitá-lo ou vai encará-lo? Para você, ele representa sorte ou azar? Sorte minha se você aproveitar e se inscrever no canal. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho. E se você quiser conhecer algumas ilhas assustadoras que parecem ter vindo de uma história de terror, só que elas são reais, clique no vídeo que aparece na tela e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do canal Pura Teoria. Até o próximo vídeo. Tchau!